dia podemos aqui desfrutar do privilégio de estar na casa do Senhor, né, para uma manhã de estudo, para iniciar a semana aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus e agradecer por a semana que nós tivemos também, né, e aqui estamos íntegros, sãos, sob a proteção de Deus. Pastor, pode nos levar a Deus em oração, por favor? É sempre um prazer, Senhor, é um privilégio imensurável estarmos em Tua casa de oração. Damos-te graças, Senhor, porque ainda temos liberdade e isso nos faz ainda mais responsáveis, Senhor, zelarmos pela liberdade. Muitas pessoas no passado lutaram para que houvesse liberdade. Nós não precisamos lutar, mas precisamos manter. E só teremos paz abundante se o Senhor estiver em nosso meio e nós formos obedientes ao Senhor, comprometidos com o Senhor, com a Tua causa, com o Evangelho, com a divulgação da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá esse prazer tão grande, Senhor, de reunidos com irmãos amados e queridos, dando-te graças pela boa semana que o Senhor nos concedeu. Cremos que todos estão lendo a Bíblia durante a semana, cada dia, cada irmão também fazendo o seu culto pessoal. Os que estão junto com a família certamente estão fazendo o culto doméstico. E agora estamos aqui para cultuar ao Senhor coletivamente. E como diz a Tua palavra, o cordão de 3 pontas não arrebenta facilmente. Portanto, se todos nós orarmos o nosso culto pessoal, tivermos também o cuidado no culto doméstico todos os dias, e o culto coletivo, certamente o Senhor afasta o mal, certamente o Senhor repreende o mal, certamente o Senhor continuará a nos conceder liberdade. E estamos aqui, ó Deus, clamando ao Senhor pelo despertamento das igrejas no Brasil e no mundo, Senhor. Há um adormecimento acelerado, há um esfriamento galopante, há muita indiferença, Senhor. Quantas pessoas hoje, ditos cristãos, não irão à casa do Senhor? Irão para parques, irão para shoppings, irão para comércio, irão para celebrações, ficarão em casa, muitos em clubes, em piscinas, na orla marítima, mas não irão à casa do Senhor. Então pedimos ao Senhor, fale a cada coração, desperta, Senhor, e que haja um quebrantamento da nossa parte, para que possamos, humilhados perante o Senhor, no Senhor mesmo conceder a restauração que nós esperamos para o Brasil. Estamos em ano de eleições, Senhor, e pedimos ao Senhor, fale ao coração de cada cristão, fale ao coração de cada brasileiro, Senhor, e que todos nós possamos pedir a Tua direção, a Tua orientação. Quais os candidatos que o Senhor quer que votemos para presidência, para vice-presidente do Brasil, para senadores, para deputados federais, estaduais, governadores. Oh Deus e Pai, clamamos a Ti, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que levanta e destitui autoridades. Todo o poder está nas Tuas mãos. Então que nós possamos nos humilhar, confessarmos os nossos pecados, orarmos ao Senhor, e o Senhor prometeu que pode sarar a terra, pode ouvir as orações, perdoar os nossos pecados e conceder a restauração. Um país tão grande como o Brasil, tão rico como o Brasil, riquezas naturais no solo, no subsolo, características turísticas tão ímpares no mundo, Senhor. O Brasil só está nessa situação justamente por causa do descuido espiritual. Então clamamos ao Senhor, perdoa, ajuda, e que todos nós possamos nos comprometer mais com a Tua palavra, mais com oração, mais com os cultos, mais obediência, mais de Ti, menos de nós. Muito obrigado, Deus, pelos Teus servos, professores, que em suas classes estarão levando a Tua palavra, a Tua mensagem a cada coração, e que nós como alunos possamos ouvir, Teu Santo Espírito possa abrir o nosso entendimento, possamos receber de bom grado a Tua palavra e viver por ela. Obrigado pelo nosso amado irmão Gerson, Senhor. Usa o Teu servo nesta manhã, como o Senhor tem usado graciosamente.
e que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Doutora Heloísa, no final da escola bíblica também, abençoe o culto pela manhã, abençoe o culto à noite, abençoe os nossos irmãos que estão em viagem, nossos irmãos que estão longe de nós, irmãos que estão enfermos e necessitam da tua graça. Por todos eles oramos, pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, então vamos estudar a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu peço que os irmãos abram para lá, então, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Curioso que durante a semana eu preparava a lição, e uma parte da lição o pastor abordou no culto de oração, né? Logo mais a gente chegará ali também na carta aos Coríntios. Hoje a ideia aqui é que nós estejamos sensíveis a entender a razão, né, do Espírito Santo de Deus ter conduzido o apóstolo Paulo a escrever isso, né, e a forma como isso pode ser aplicado em nós, nos nossos dias, nas nossas vidas. Então, o versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Só fazendo um breve excurso contextual, né, nós já estudamos aqui o contexto em que a carta aos Filipenses foi escrita, mas aqui eu gostaria de lembrar, né, que ela foi escrita entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na sua primeira prisão, que era uma prisão domiciliar ainda em Roma, né? E aí vários motivos a gente pode extrair da leitura da carta aos Filipenses que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa carta, né? Então ele pretendeu demonstrar gratidão pela cooperação dos filipenses no Evangelho, né? Pelo auxílio que inclusive a igreja de Filipos enviava para ele. A gente pode ver isso em Filipenses 1, 3, 5, em Filipenses 4, de 10 a 20. Ele também escreveu para anunciar que Timóteo visitaria a igreja de Filipos, também justificou o retorno imprevisto de Epafrodito. Ele também advertiu a comunidade de Filipos sobre a divisão causada na igreja, no corpo de Cristo, pelo espírito de competição, pelo egoísmo, que muitas vezes alguns exteriorizavam, né, com comportamentos carnais no meio da própria igreja. O apóstolo Paulo também tenta prevenir os irmãos de Filipos sobre os maus obreiros, né, que são aqueles que condicionavam a salvação à circuncisão, falava de outras doutrinas e também da obediência à lei, né, aos preceitos judaicos em detrimento, né, do que Cristo fez pela igreja. E finalmente o apóstolo Paulo destaca também aos irmãos de Filipos que a autenticidade do evangelho ela é anunciada, né, e vivida na cruz de Cristo, né? Então a grande essência do evangelho, segundo o apóstolo Paulo escreve nessa carta, que é a carta da alegria, né, está centrada na pessoa de Cristo. Mas o que eu gostaria de estudar com os irmãos hoje é a partir da compreensão daquilo que a gente extrai da leitura de Filipenses 1, versículo 6, por que o apóstolo Paulo escreveu isso, né? Porque o texto, ele não requer de nós um grande esforço interpretativo, né? Então, assim, aquele que começou em nós, né, a boa obra, ele a concluirá, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se a gente observar, o apóstolo Paulo ele vai exteriorizando aqui, né, uma convicção pessoal. Em algumas traduções ele vai dizer assim, eu estou certo, né? Aqui ele fala, tenho por certo. Então é uma opinião dele, é uma convicção dele, é algo que ele acredita. E movido pelo Espírito Santo, ele nos escreve que há uma disposição de Deus de terminar em nós aquilo que ele começou. Então ele vai dizer, novamente, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E aí, o tema que a gente vai abordar hoje é no sentido de falar sobre confiar em Deus de todo o coração, né? A oração do pastor até vem nesse sentido. Então a gente perseverar confiando em Deus com todo o nosso coração. Por isso que ele diz que eu estou certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Essa é a razão, então, pela qual nós podemos extrair lá de Hebreus 12, 2, que Jesus é chamado de autor e de consumador da fé. Porque ele tem um compromisso de terminar aquilo que ele começou.
Então hoje nós vamos dividir o estudo em 3 pontos, né? O primeiro deles nós vamos olhar para alguns exemplos bíblicos. O método hoje é diferente, né? Ele é indutivo, a gente vai partir dos exemplos, tá? Então nós vamos olhar para alguns exemplos bíblicos para ver quais foram os erros que a nação de Israel cometeu nesse sentido por ser incrédula, né? Por não confiar em Deus de todo o coração e tentar aplicar isso aos nossos dias. Depois, no segundo momento, a gente vai entender o nosso papel, porque dizer que Deus continuará, terminará, aperfeiçoará a boa obra, diz muito sobre a certeza daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Mas há também algo que é parte da nossa responsabilidade, que para que Deus aperfeiçoe as nossas vidas, para que nós vivamos em santidade e nos aperfeiçoemos no Evangelho, há algo que também precisa ser feito por nós. Há um papel humano nesse aspecto de santificação. E finalmente nós vamos entender, né, estudar o que significa confiar em Deus. Então vamos começar aprendendo a partir de exemplos bíblicos, e eu convido os irmãos para abrir na carta aos Coríntios, no capítulo 10. Aqui nós vamos entender um pouquinho do comportamento da nação de Israel, né? Vamos tentar extrair como que esses ensinamentos eles podem ser aplicados em nossas vidas. Então 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 1 a 6 e depois na sequência a gente vai até o versículo 13, que foi esse o texto que o pastor nos ensinou aqui na quarta-feira no culto de oração. A abordagem é um texto um pouco diferente, mas eu queria destacar aqui, antes da gente começar a fazer a leitura, que no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, 10, versículo 11, ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos, os fins dos tempos. Então, tudo que o apóstolo Paulo escreve, traçando esse paralelo com a nação de Israel, aqui em Coríntios, ele escreve e destaca que há, né, isso como figuras, por isso ele vai traçar um paralelo com os dias atuais, né, com o que aconteceu com a nação de Israel e com o que acontece nos nossos dias. Então ele escreve aqui a igreja de Corinto, né, aos gregos, tá? Aos gentios e gregos. Mas o apóstolo Paulo ele ressalva que nós não podemos ignorar o Antigo Testamento. Vamos ler então. Diz assim, até o versículo 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, é o maná, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está destacando que nós não podemos ignorar as escrituras que Deus já havia providenciado antes mesmo de nós existirmos. E também os exemplos que Deus provê a respeito dos israelitas que saíram do Egito. Interessante que essa libertação da nação de Israel, ela é para nós uma das maiores figuras, um grande exemplo de redenção. E quando nós olhamos para esse exemplo, para essa figura de redenção, a gente vai entender a existência de um paralelo, né, com o que Deus fez também conosco. Eles, a nação de Israel, estavam debaixo da escravidão do Egito. E nós estávamos debaixo, né, da escravidão do pecado, sob o domínio das trevas, né, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Nós estávamos sob o domínio das trevas até que Cristo vem nos remir. A nação de Israel, ela é liberta da escravidão na noite em que o cordeiro da Páscoa foi morto e o sangue colocado nos umbrais das portas. Naquela noite, depois das 10 pragas do Egito, a nação de Israel se torna livre. E nós, da mesma maneira, quando o nosso cordeiro pascal, quando Cristo, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios 5, 7, que Cristo é o nosso cordeiro pascal, né? Porque Cristo está para nós como o cordeiro da Páscoa estava para os israelitas. Porque foi por causa do sangue derramado dele que nós fomos libertos da escravidão do pecado.
Então, irmãos, note que o apóstolo Paulo ele vai tentando fazer aqui, nós entendermos a existência desse paralelo da nação de Israel, né, enquanto povo de Deus, mesmo na antiga aliança, e vai projetando isso, né, essas figuras que devem servir de exemplo para nós. E aí ele diz, para que nós não sejamos reprovados como eles foram, para que nós não fiquemos prostrados no deserto, e o deserto também é uma figura, né, como eles ficaram por 40 anos. E aí a gente nota ali no versículo 5 de Coríntios 10, que diz, mas Deus não se agradou da maioria deles, né, e foi por isso que eles ficaram prostrados no deserto. E no versículo 6, nós vamos ler que ele diz que essas coisas se tornaram exemplos para nós, para que nós não cobicemos as coisas más, né? Para que nós não incorramos nos mesmos erros. Interessante que quando nós consideramos isso, no intuito de melhor entender, de melhor aplicar, né, de olhar a aplicabilidade prática para os nossos dias, né, a gente olha lá para Filipenses 1 e aproxima aqui, né, daquele que começou a boa obra há de concluir. Eu gostaria de analisar com os irmãos aqui a reiteração de um comportamento da nação de Israel, né, a fim de que a gente olhe para o que eles faziam, para a forma como eles conduziam seus dias, as suas atitudes, e como nós temos que fazer. Por isso a ideia de contextualizar isso com a necessidade de nós confiarmos de todo o coração, né? Porque a nação de Israel, ela agia com grande incredulidade, né? Foi talvez a nação que mais viu, né? Não haverá nenhuma nação que enxergou, que pôde ver de Deus todos os prodígios, todas as maravilhas que Deus fez. Vamos lá para Êxodo, capítulo 14. Nós vamos estudar ali Êxodo 14, os versículos de 10 a 14. E aí eu vou começar a trazer exemplos, né? Então esse é o primeiro exemplo, mas só para contextualizar, né? Êxodo 14. Os israelitas, eles estão aqui saindo do Egito, tá? E nós lemos a partir de Êxodo 12, que depois de celebrar a noite de Páscoa, a nação de Israel sai do Egito, e aí antes da nação se afastar muito de Israel, o faraó se arrepende de ter concordado com a saída deles, e envia os exércitos atrás deles, tá? E aí, vamos 14 então, Êxodo 14, versículo 10, nós lemos assim, e aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Então veja que Deus implementou as 10 pragas no Egito, fez tudo o que ele fez, tirou todos do Egito, escravos no Egito, e está promovendo então uma libertação, e já nos primeiros passos eles dizem assim, por que Deus nos tirou de lá? Nós poderíamos ter morrido lá, será que falta sepulturas lá? Então eles já rompem, né, com aquilo que eles estavam acreditando, que moveu os primeiros passos. Será que Deus fez isso só para eles morrerem no deserto? Né? O que eles estão sugerindo aqui? Não é esta a palavra, então versículo 12, não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos nos desertos. E Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então Moisés vem, né, e firmemente começa a advertir então os egípcios, né? A Bíblia então ela vai nos mostrar que Deus retirou a nação com mão forte, com prodígios, com milagres, e todo o povo viu esse agir de Deus. Só que mesmo assim eles manifestaram tamanha incredulidade, temendo morrer no deserto. E Moisés, muito antes do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele admoesta o povo aqui, pedindo que eles perseverem, que eles esperem em Deus. Ele vai dizer assim, o Senhor pelejará por vós, né? Tenham fé, calma. Como se estivesse dizendo tal qual o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra vai concluir, né? Calma, que nós estamos ainda em curso, né? E aí a gente pode trabalhar já na sequência um outro exemplo, só assim a título de continuidade, né? Com o mesmo povo aqui. Agora a gente vai para o capítulo 16, ainda em Êxodo. Êxodo 16, nós vamos ler os versículos de 3 a 4.
Aqui, depois de reclamar, né, por medo de morrer no deserto, a gente vai ler que os israelitas agora começaram a murmurar com medo de morrer de fome. Então, a partir desse momento, Deus passa a dar provisão para eles. Diz assim, ó, os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então eles estão achando que Deus tirou eles do Egito e levou eles para o exército, para matar eles pro deserto, para matar eles de fome no deserto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o pão sairá, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda ou não em minha lei. Então, a partir desse momento, Deus começa a dar uma provisão diária de maná. É curioso que essa provisão, irmãos, ela se prolongou por um período de 40 anos. Então, durante 40 anos, todos os dias, Deus derramava o maná, o pão do céu, né? A Bíblia diz que o pão do céu provém da boca de Deus, né, como alimento. E aí, mesmo assim, mesmo diante de tudo o que estava acontecendo, a incredulidade permanecia na nação de Israel. A gente poderia dizer assim, bom, talvez agora eles tenham aprendido, né? Então Deus já livrou eles mediante as 10 pragas, já livrou eles do exército do faraó, já proveu a eles o maná, e mesmo assim, nós vamos ver que eles continuaram exteriorizando essa incredulidade. Se os irmãos forem lá para Êxodo 17, nós vamos ter agora um novo exemplo. Êxodo 17, versículo 2. Tem muitos outros exemplos da nação de Israel. Eu selecionei alguns assim só para a gente, né, contextualizar e servirem como objeto do nosso estudo. Aqui nós vamos ler os versículos 2 a 7. Eles estão acampados em Refidim, diz a Bíblia aqui, tá? E aí eles não encontram água para beber. Então eles voltam a murmurar que Deus não estava com eles, né? Vamos ler então dos versículos 2 a 7. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. Sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá. Massá e Meribá em hebraico quer dizer contenda e murmuração, né? Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui, novamente Moisés vai demonstrar, né, que aquele que começou a boa obra há de terminar. Então nós mencionamos aqui alguns exemplos, eu gostaria novamente de lembrar, né, o que diz lá em Coríntios 10, 6, que essas coisas foram escritas para que nós não cometêssemos esses mesmos erros. E se nós retornarmos para o texto central do estudo dessa manhã, que é Filipenses 1:6, nós vamos olhar para outra perspectiva. Porque se aquele que começou a boa obra em nós há de terminar, e se nós temos que observar a nação de Israel, que não cooperou com Deus, que não fez a sua parte, que tentou a Deus, que murmurou contra Deus, e que por isso Deus não se agradou deles, então importa nós aqui, né, fazermos corretamente a nossa parte. Compreendermos a importância de nós fazermos a nossa parte para que essa boa obra ocorra efetivamente, né? Para que nós não fiquemos prostrados no deserto como eles ficaram, sem tomar posse da terra prometida, né? E por isso nós lemos lá em Hebreus 3:19, não precisa abrir agora não, daqui a pouco a gente vai estudar esse texto, mas só para a gente iniciar o contexto, né, que muitos da nação de Israel não puderam entrar, né, na terra prometida por causa da incredulidade, né?
E aí nós vamos então, a partir desse ponto, começar a pensar sobre a perspectiva de qual é a nossa parte. Então vamos entender, né, no segundo momento do nosso estudo, qual é o nosso papel diante de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos, né, para refletir a partir do que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,13, porque ele escreve a Timóteo que Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. E isso significa que Deus não muda o seu caráter. O caráter de Deus é imutável, né? Aquelas coisas que Deus faz e que Ele tem feito são extensões daquilo que Deus é. Deus é fiel, tá? Deus é galardoador. E Ele é fiel independentemente de qual seja o nosso comportamento, de fidelidade ou de infidelidade. No entanto, essa infidelidade da nossa parte, é importante que nós tenhamos essa consciência, ela nos impede de desfrutar da fidelidade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, das promessas de Deus para nossas vidas. Então nós vamos ver aqui mais uma lição do apóstolo Paulo nesse sentido. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Aqui nós temos uma ordem dada, para mim, para você, para os irmãos de Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses 5, versículos 22 e 23. Diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Então aqui nós temos o nosso papel. Nós temos que nos abster do mal, né? Deus, Ele inicia então na sequência um processo de santificação em nossas vidas. E aí a gente lê no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente faz a nossa parte, se abstém do mal, e Deus faz a parte dele e nos santifica em tudo. Como que uma via de mão dupla, né? Como cada um fazendo a sua parte, né, para que haja a consumação dessa boa obra. E aí ao final, no versículo 24, o apóstolo Paulo vai escrever assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então aqui está o convite para a salvação, né? O chamado de Deus para que nós nos santifiquemos em tudo e sejamos por Ele santificados. E Ele o fará. Ele fará a boa obra em nós. Aqui o apóstolo Paulo, em outras palavras, está escrevendo algo muito semelhante, porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A santificação, portanto, irmãos, então, ela vai envolver essa provisão divina, né, o aspecto de Deus, e também a responsabilidade humana, que pressupõe fé, compromisso, obediência. Mas é interessante a gente perceber que o fato de Deus não falhar na parte dele não significa que nós, porque Deus é perfeito, né? Isso não significa que nós não possamos falhar. É o que o pastor falou na quarta-feira, né, das nossas inclinações, das nossas quedas, das tentações. Se nós voltarmos então lá para a carta aos Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios 10 novamente, nós vamos ver o apóstolo Paulo agora, sob outra perspectiva, elencando as nossas responsabilidades e nos orientando a não ser idólatras, a não praticar a imoralidade. Agora a gente continua, nós lemos dos versículos 1 a 6, nós vamos ler agora dos versículos 7 a 13, tá? Então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar-nos aqui: não vos façais, olha lá, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E aí, o apóstolo Paulo então nos ensina a não praticar a idolatria, as imoralidades, a não tentar a Cristo, a não murmurar, tal como fizeram os israelitas. E ele diz: essas coisas aconteceram com eles
e foram escritas para nos servir de aviso, para nos servir de exemplo. E aí ele vai no versículo 12 e escreve: por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então essa é a nossa responsabilidade, né, de não cair em tentação. E é curioso que ele vai na sequência explicar um pouco mais sobre a tentação, e esse capítulo 10 é sobre a tentação até aqui. Ele vai dizer assim, ó, versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana. Então veja, a tentação ela é humana. Lá em Tiago a gente lê que a tentação é que nós pecamos porque somos tentados pelos nossos próprios desejos. A tentação é humana. A tentação não é fruto de algo sobrenatural. A tentação é fruto da nossa consciência, do nosso íntimo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. E antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E Deus é fiel, porque apesar da tentação ser humana, a solução, o antídoto para a tentação, ele é espiritual, ele é sobrenatural. Então ele é muito mais forte, muito mais poderoso do que a tentação. E aí só falta a nossa parte, que é confiar em Deus de todo o coração, que é ter comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo ele faz um paralelo aqui para dizer que não faz sentido, né? Aí agora a gente está aplicando isso às nossas vidas, Deus nos tirar do Egito, Deus nos tirar do mundo, do pecado, tá? Nos livrar da escravidão do pecado e não nos dar condições para vencer o pecado. O apóstolo Paulo está dizendo isso, ele te dá todas as condições são sobrenaturais, porque ele é fiel. Então nós não podemos repetir os mesmos erros que os israelitas cometeram no deserto. E aí a gente pode ler lá, talvez algo que a gente poderia extrair como uma solução que o próprio Paulo fez em sua vida. Vamos para a carta a Timóteo, para 2 Timóteo. O apóstolo Paulo escreve para o Timóteo, são versículos bem conhecidos, mas eu gostaria que nós olhássemos sobre essa perspectiva. Tá? Então ele diz lá no capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim, eu, né, Paulo, combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Então o apóstolo Paulo, demonstrando que fez a sua parte, ele combate o bom combate, ele guarda a fé, ele acaba a carreira seguindo e servindo a Cristo. E aí no capítulo 1, versículo 12, ainda 2 Timóteo, numa página para trás, ele diz assim, da metade para frente, né? Então, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho. Ele está falando aqui sobre o Evangelho. E aí ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final, até a vinda de Jesus. Tá? Então o apóstolo Paulo exterioriza aqui um pouco daquilo que nós podemos também usar como exemplo sobre qual é a nossa parte. E aí nós vamos entender agora então, dentro dessa perspectiva de olhar para os exemplos, qual é a nossa parte, né, exatamente o que significa confiar em Deus, né, como a gente poderia definir esse comportamento de confiar em Deus. Aqui eu gostaria de lembrar aos irmãos do que está lá em Hebreus 11:6, em que nós lemos que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então galardoar é premiar, né, é recompensar. E nós, quando então nos aproximamos de Deus, temos, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, crer que Deus existe e crer que Deus, além de existir, Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele nos premiará, que Ele nos recompensará por caminhar ao seu lado, por buscar a Deus. A jornada cristã é uma jornada movida por fé, né? É uma jornada de fé em fé, de passos de fé. E aí, se nós abrirmos ali em Romanos 1:17, acho que eu vou ler aqui para adiantar, para a gente poder concluir, tá? O apóstolo Paulo escreve que a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. E aí no final do versículo, ele vai repetir, né, o que está lá em Abacuque, tá? E ele vai dizer assim, que o justo viverá pela fé. E eu queria que os irmãos abrissem na carta aos Hebreus, logo depois de Timóteo aí, no capítulo 3, nós não poderíamos deixar de passar por Hebreus quando falamos de fé, né?
E aqui nos versículos 12 a 14, Hebreus 3, versículos 12 a 14, né, nós vemos também a necessidade de guardarmos o nosso coração de mal e de animarmos uns aos outros. Se a gente observar aqui, o apóstolo Paulo está também fazendo um paralelo semelhante àquele que já foi traçado lá em Coríntios, né? E aí ele vai destacar aqui, eu quero que os irmãos percebam isso, né, a necessidade de que nós não nos desviemos do caminho, de que a igreja se anime mutuamente e de que nós conservemos a nossa confiança em Deus até o fim. Então tá lá, versículo 12. Vede, irmãos. Se os irmãos... vamos ler do versículo 8 em diante, para a gente só ver que o contexto é o mesmo, tá? Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Curioso que no Velho Testamento a gente lê Moisés falando que Deus se afeiçoou da nação de Israel, que Deus amava a nação de Israel. E a gente leu aqui nos versículos ele falando que Deus nos odeia, nos tirou para nos matar no deserto, né? Tamanha incredulidade. E aí, o que eu gostaria de destacar com os irmãos agora no verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então aqui a gente tem que observar uma condicionante, né? Porque se nós somos participantes de Cristo, desde que nós guardemos a fé, tá? Então nós nos tornamos participantes, né, da obra de Cristo se nós retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Então nós precisamos entender a importância de guardar a fé, de guardar a confiança no Senhor de forma permanente. A epístola de Hebreus, como eu destaquei, ela vai novamente traçar o mesmo paralelo, né, com a nação de Israel, né? E ao final do capítulo 13, versículo 19, que é aquilo que eu já mencionei anteriormente e que eu disse que destacaria aqui, nós vamos ler, né, que o apóstolo Paulo escreve assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, fazendo referência à nação de Israel, que não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Um dos grandes problemas, irmãos, da nação de Israel foi a incredulidade. Vamos para Deuteronômio 1, 26. Em Deuteronômio, né, que significa segundo a lei, nós vemos aqui nesse ponto, no capítulo 1, Moisés fazendo assim um resumo, né, um apanhado dos acontecimentos, tá? E eu gostaria de destacar aqui para os irmãos, Deuteronômio 1, versículos 26 a 32. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, o Senhor nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus, e também vimos ali filhos dos gigantes, eles fazendo referência aos anaquins. Então eu vos disse, e aí Moisés, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Então eles viram tudo e continuaram com essa incredulidade. Aqui o Moisés está admoestando, né? Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegar a este lugar. E aí Moisés arremata, né? Mas nem por isso crestes
no Senhor vosso Deus. Então, se os israelitas tivessem entendido que o Deus que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo, eles teriam confiado com a certeza de que Deus não nos abandona, como fizeram, né, diferentemente da maioria aqui, Josué e Caleb, que tomaram posse da terra prometida porque creram em Deus desde o início. Então, para concluir, irmãos, a gente vai observar que a nossa parte de confiar em Deus, ela pressupõe duas atitudes. Vamos falar um pouquinho da primeira atitude, voltando lá para Hebreus, nós vamos ler, né, no capítulo 13, versículos 5 e 6. Falando aqui dos vários deveres, né? Então, no capítulo 13, versículos 5 e 6 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. E aí eu queria destacar daqui em diante, porque ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Algumas traduções vão dizer: nunca, jamais abandonarei vocês, né? O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então a palavra de Deus vai destacar aqui, né, que Deus jamais nos abandona. O próprio Jesus, se nós olharmos lá para o Evangelho de Mateus, lá no final do Evangelho de Mateus, vamos abrir lá, irmãos, por favor? Mateus capítulo 28, é o último capítulo de Mateus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então aqui Jesus está dando ali os últimos comandos, né, para os apóstolos, e ele diz assim ao final, então, que ele ide, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Algumas traduções vão dizer até a consumação dos séculos. Amém. E aí, essa é então a primeira atitude, né? É nós confiarmos de todo o coração com a certeza de que Ele está conosco, né? A convicção de que Deus jamais nos abandona. E a segunda atitude, para que a gente demonstre o que significa confiar em Deus, é a atitude de confiança como a tomada de uma decisão de não desistir, né? De perseverar. Essa é a nossa parte. Porque se Deus é digno de toda a confiança e não nos abandona jamais, a nossa parte, então, é da mesma maneira perseverar, crendo, com fidelidade e em obediência até o fim. E aí, eu gostaria de chamar os irmãos, antes da gente acabar já, um minutinho só, tá? Para Jó. Vamos lá para Jó, irmãos. Capítulo 1. Capítulo 19. Versículo 25. A esposa de Jó está admoestando ele, dizendo para ele, né, abandona esse seu Deus, né, você está vendo o que está te acontecendo, né, Deus não está com você. E Jó fala para a esposa assim, você fala como uma louca, né. E aí, no capítulo 19, verso 25, Jó diz assim, depois de tudo o que aconteceu com Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Tá? Então Jó, mesmo diante de todas as adversidades, escolheu perseverar, crendo e confiando em Deus até o fim. E aí, lembrando de Hebreus 10, 35, que nós não rejeitemos a nossa confiança. Lá em Hebreus 10, 35 diz que tem grande e avultado galardão. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque somente assim, irmãos, é que nós poderemos ouvir ao final de tudo, né? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Bom, irmãos, esse era o estudo dessa manhã. Passo a palavra para a irmã Heloíse para encerramento da escola bíblica. Muito obrigado.
Bom dia, irmãos. Bem-vindos à Escola Bíblica, a escola que não tira férias, né? Essa é a nossa escola que não tira férias. Alguns irmãos estão viajando, a gente ora por eles, espera a volta deles, mas a gente não pode descuidar da Escola Bíblica, tá? A gente vai falar esses domingos sobre a importância da Escola Bíblica, criança, adolescente, jovem, e porque nós fomos viajar e uma igreja a gente acabou visitando, ficamos tristes em saber que o ensaio do coral, do louvor, era no horário da escola bíblica. Então, assim, como o pastor fala, alguém vai ter que prestar conta disso. Então, enquanto muitos nas salas de aula, estudando, outros ensaiando, sim, mas a gente tem horários, igual aqui, a gente tem horários para tudo. Então, todo mundo tem um ensaio, todo mundo tem escola bíblica, e a gente tem que fazer esse controle para a gente não descuidar da escola bíblica. Por que eu estava pensando nisso? Eu queria saber quem sabe de cor Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará. Isso, muito bem. E eu estive pensando muito nisso, porque embora a gente visitou essa, também visitamos a nossa igreja, que é Presente Fluminense, que todo ano a gente vai. E a gente encontra lá, todo final do ano, minhas professoras, de quando eu era criança, professora da escola bíblica, líder da Mensageira dos Reis, e é professora da Luísa, quando eu era criança. Hoje eu tenho professora lá com quase 80 anos. Então, a alegria que elas ficam, a satisfação de ver que os alunos delas, da escola bíblica dominical, seguiram o caminho, seguiram na fé, seguiram na igreja, levaram os filhos para a igreja. Então, essa é uma satisfação que eles têm, e o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que levar, como a gente vai acompanhar. Falando nisso, muitos mandaram parabéns, porque eles acompanham a gente lá, eu mando os vídeos, eles assistem pela internet, as crianças cantando, as crianças apresentando. Então, eles dão parabéns para nossas crianças, para nossas professoras. E muitos pastores ainda vieram me falar, como assim, tristeza de não ter seguido o mesmo caminho. Eu tenho parentes lá, amigos, que não conseguiram levar as crianças quando pequenas. Tem crianças na idade da Luísa, um pouco mais velho, parente, que não foram na mesma idade, na mesma fase. E agora estão com muita dificuldade. Então, dificuldade adolescente já fica mais difícil, jovem fica muito mais difícil de levar para a igreja. Então, estão lá pedindo oração e tudo. Então, é uma área que a gente não pode descuidar. Porque depois, cada vez que passa, fica mais difícil. A gente vai elencar aqui, no domingo que vem eu vou trazer até nos slides, alguns pontos importantes, tá? Da escola bíblica para as crianças, como conhecimento da Bíblia, formação do caráter, onde elas vão aprender sobre fé, perseverança, amor ao próximo, honestidade, confiança em Deus, saber que todos os problemas, tudo que elas passam em casa, na escola, no esporte, alguma coisa, elas podem pedir o amor de Deus, a atenção de Deus, saber que Deus pode resolver em todas as áreas que as crianças pedirem. Então, desde que as crianças elas começam a entender isso, e a participação dos professores nisso é muito importante. Desenvolvimento social das crianças, preparação para a vida e tudo que elas vão levar para sempre. Então, eu vou trazer a partir da semana que vem mais uma coisa, mais uns slides para a gente ver melhor sobre isso. E a Gisele vai fazer o relatório, depois a Alicia vai vir, que ela vai fazer a oração de encerramento, já com essa participação das crianças que a gente vai fazer. Você, Deus três aniversariantes da semana, a irmã Evelyn, a irmã Cíntia e a irmã Ismael. Parabéns para os irmãos. Então, lembrando que a gente não pode, como nós somos, qual a importância dos pais, da família, dos avós, é trazer, as crianças não vêm sozinhas.
como elas não vêm sozinhas para o ensaio, não vêm sozinhas para a escola, não vêm sozinhas para acampamento, elas não vêm sozinhas para a escola bíblica. Então a função dos pais é muito importante e é uma coisa que a gente não pode negociar. Tá? Elas não podem, não quero, estou cansada, estou com preguiça, não vou acordar cedo. Elas acordam cedo para ir para a escola, mais cedo ainda que a escola bíblica dominical. Então não é uma coisa que a gente possa negociar e deixar a criança escolher. Tá? A criança não tem essa noção de escolher se ela pode vir na escola bíblica. Os pais têm que trazer, os pais têm essa função, Deus deu essa função para os pais. Então a gente tem que cumprir esse papel. Vem, Alice. Deixa eu pegar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, abençoe todos que estão aqui, aqueles que estão doentes, por esse dia de igreja maravilhosa que o Senhor mandou por nós. Abençoe todos aqueles que não podem vir, os que estão viajando, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmã Elô, isso que você falou agora sobre Por favor. é muito importante. No culto infantil, quando a gente estava as crianças à noite, cada um deles traz os seus pedidos de oração, cada um deles fala sobre o desejo do coração deles. A Alicia é uma que sempre ora. E todos eles fazem os pedidos, às vezes, que os adultos pensam, nossa, não vou orar por isso. Então, a criança que quer um cachorrinho, a criança que a tia faça um bolo de chocolate, que até no bolo da tia Cláudia já falaram. Então, ou seja, a gente tem que formar essas crianças desde pequenos. Assim como eu também sou fruto de escola bíblica dominical, sou fruto de mensageiras do rei, e a gente tem que formar essas crianças. Os meus pais também não davam a opção, vai para a igreja se quiser. Vai para a igreja, sim, você vai estar orando, não vai esperar, você entrar no carro e já ficar esperando a gente sair com o sapato ali para todo mundo. Então a gente tem que sim levar as crianças sempre, desde pequenininho, e depois vai ser muito mais Difícil, né? Isso aí. Obrigada, irmã. Obrigada.